pensei primeiro no som para o transamba e depois procurei palavras que se adequassem. E achei meio difícil primeiro, porque eu fiz aquela música Tarado em Você como um exercício assim, e gostei. Esse ni, tudo isso entrou bem. Mas acontece que logo depois eu fiz a música que abre o disco, que é Perdeu, e eu fiz a música toda, ficou pronta, eu não sabia que palavras pôr, entendeu? Imagina aquela música toda pronta, parece que foi feita por causa das palavras, eu não sabia nem o que dizer. Terminou aparecendo aquele personagem de favela que não estava nos meus planos. Então, o seu processo... Se eu fosse pensar friamente, quer dizer, não vai ter ninguém de favela movie no meu disco. E, no entanto, foi a primeira faixa. Porque as palavras foram se impondo naquele caminho e terminei deixando. Mas o que eu pensei primeiro foi o som. O samba, para mim, é um mito que eu vivi desde que eu me entendo por gente, como sendo a expressão máxima da musicalidade popular brasileira, a expressão emblemática assim, da nossa expressividade musical. E cresci com isso, e gostando. O rock apareceu no meio dos anos 50, na minha adolescência. O rock surgiu ali. Eu me lembro que eu não tinha interesse naquilo. Eu já estava... eu era fã de Dolores Duran e de Maísa e já gostava das músicas do Vinícius de Moraes antes de eu conhecer o João Gilberto. E aí apareceu o João Gilberto. Então eu fiquei totalmente, no final dos anos 50 apareceu o João Gilberto. Eu fiquei totalmente da bossa nova e o rock era uma coisa muito primária e ninguém do meu círculo de relações gostava de rock, se interessava por aquilo. Eu achava era música comercial, primária para adolescentes ignorantes. Era o que era. Entendeu? Por isso mesmo é que tinha tanta energia, mas para descobrir isso eu precisei esperar muitos anos. Havia pessoas que eu conheci que se interessavam por rock. Eram pessoas mais próximas desse perfil. Mas também havia pessoas espertas que estavam percebendo essa energia. O próprio Raul Seixas não era tanto um menino ingênuo do subúrbio que gostava de rock porque era ingênuo. Ele era um menino, aliás, de classe mais alta do que nós, da nossa mesma idade, de Salvador, que morava num ambiente mais sofisticado e que estudava inglês, era muito americanizado, assim. E ele já gostava de rock como uma coisa... Tinha já uma consciência de que aquilo era uma energia histórica importante. Ele tinha um embrião de consciência desde o princípio e depois demonstrou claramente que tinha essa consciência, né? Mas eu não tinha. Então o rock para mim não tinha valor nenhum até virar uma coisa de central importância em 1966. A gente era daquela turma da segunda fase da Bossa Nova, que era uma gente que tinha ido da universidade, que tocava harmonias sofisticadas, que gostava de jazz moderno, de filmes europeus, entende? Esse tipo de coisa, de poesia brasileira, de Drummond, e Vinícius, e Cecília Meirelles, e portuguesa, Fernando Pessoa, e até espanhola por causa de Lorca, que também a gente já curtia. Era uma gente assim, meio de esquerda e de bom gosto e relativamente nacionalista. Então o rock, toda a cultura de massa, Hollywood, rock, revista em quadrinhos, tudo isso era um mundo vulgar que a gente rejeitava, assim, em bloco. Então, quando houve uma virada na minha cabeça para isso, para uma atenção à cultura de massa, televisão, eu detestava a televisão. Não via, não tinha. Depois, aí, em 66, veio uma consciência disso. Foi estimulada em mim, sobretudo, por conversas com o Rogério Duarte, conversas com o José Agripino de Paula e, sobretudo,
por causa do filme do Glauber Rocha, Terra em Transe, e por causa dos filmes do Godard, que tinham uma visão da coisa pop. E aí eu comecei a ficar interessado em Roberto Carlos, Chacrinha, Beatles, rock and roll. Aí fui revista em quadrinhos, fui ver Hollywood, virou, foi uma virada. O rock entrou nessa virada. Aí quando entrou, como era música, o que a gente fazia, se tornou algo central. Hoje parece que todo mundo perdeu a memória, parece que o rock and roll era uma coisa nobre, nunca foi, entendeu? No princípio, não era. No meu disco A Foreign Sound, lê o texto do Frank Sinatra sobre Elvis na época, entendeu? Quando Elvis já era o super estouro, ou seja, já no final dos anos 50. Ele é uma opinião violenta, que ele não tinha nem medo de proferir. Era uma opinião como um artista ou crítico pretensioso brasileiro hoje teria da axé music ou do funk carioca, entendeu? Quando eu fui fazer o C, eu tomei uma decisão de fazer um negócio com uma banda só. Isso tem no Transa também, uma banda só e uma banda pequena. Eu fiquei com a outra banda da Terra um tempão, que também tem elementos rock. O Uns tem, no cinema transcendental, tem tudo isso tem elementos muito rock. A questão é que o rock foi ficando muito especializado em si mesmo. É como o samba, aliás. O samba também, tudo era samba. Depois começou a dizer só é samba mesmo aquilo que a Beth Carvalho disser que é samba, entende? O rock está, desde o tropicalismo, sempre como uma referência central e presente a qual tudo que eu faço, de uma maneira ou de outra, se refere. Já ultrapassou. É porque eu falo demais, né? Não, tudo bem. Eu lhe disse que eu atrapalho, é assim que eu atrapalho nos filmes. Se eu tiver, eu estava adorando, é porque eu gosto de conversa assim.